Boa tarde, pessoal. Amber Heard acaba de protocolizar seu recurso de apelação. Vamos dar uma olhada na petição, vamos analisar e comentar. Vamos lá. Essa aqui é a petição do recurso e o que chama atenção é esse principal argumento deles aqui, onde eles tentam impugnar o jurado número 15. Tá? Eles alegam aqui que a corte deve conduzir uma investigação com relação ao jurado número 15 para saber se esse jurado serviu de forma correta e obedeceu o devido processo legal ao servir no corpo de jurados. Eles requerem aqui que a corte deve investigar se o jurado número 15 serviu de forma adequada, uma vez que na lista do painel de jurados enviada aos advogados antes da escolha dos jurados, a corte notou que esse indivíduo, que posteriormente seria designado como jurado número 15, teria data de nascimento de 1945. Entretanto, eles alegam que esse jurado número 15 claramente nasceu posteriormente a esta data, né? Uma vez que, segundo eles, informações públicas disponíveis demonstram que ele parece, o jurado número 15, ter nascido em 1970. Então, veja bem, eles estão tentando aqui reverter e anular o caso com base em uma questão processual e procedimental, o que não é incomum, tá, pessoal? Especialmente quando você não tem o melhor direito do seu lado, o direito substantivo que a gente chama, né? Então, eles estão partindo para tentar atacar o processo, o procedimento, a fim de criar uma nulidade no processo. Então, vamos lá. Vamos mais adiante. Ok. Segundo eles, essa discrepância levanta a questão se o jurado número 15 de fato foi convocado para o dever de jurado, né? E foi adequadamente verificado pela corte para servir no corpo de jurados. Tá? Aqui eles citam a lei da Virgínia, fazem uma citação legal, dizendo que, de acordo com o código 801353.1 da Virgínia, no momento da seleção dos jurados, a identificação de cada membro do júri deve ser verificada conforme esse estatuto, né, esta lei. Antes da seleção dos jurados, os potenciais jurados, antes da seleção do júri, perdão, o potencial jurado deve ter sua identidade verificada através de apresentação por essa pessoa que vai atender o corpo de jurados, né, de qualquer das seguintes formas de identificação. Aí eles mencionam aqui formas de documentos válidos que seriam aceitos, Seguridade Social, carteira de motorista, ou qualquer outra forma de identificação, de carteira de identificação expedida por agências do governo. E eles dizem aqui, continuando, que essa identificação deve conter uma foto desse jurado, né? No caso, identificando a pessoa. Se o jurado for incapaz de apresentar essas formas de identificação, ele deve assinar uma declaração afirmando sobre as penas de perjúrio que ele é, de fato, o jurado nomeado. Tá? Assim, alega eles, continuando, o oficial da corte tinha obrigação legal de verificar a identidade do jurado número 15. Entretanto, em razão do jurado número 15 não ter nascido em 1945, aparece que essa identidade não foi verificada de forma correta, conforme determina a lei. Isso também levanta questões sobre se o jurado número 15 poderia ter assinado a declaração afirmando, sob penas da lei, que ele foi nomeado o jurado. No caso dele ser 25 anos mais jovem do que a pessoa que a corte, em tese, segundo eles alegam, reconheceu como jurado. Ok? Vamos continuando aqui. Embora a Suprema Corte da Virgínia já decidiu que a disponibilidade do painel de jurados devam ser feitas até 48 horas antes do julgamento, que requer que o fato desse painel de jurados seja disponibilizado até 48 horas do julgamento seja apenas uma diretiva ao invés de algo obrigatório, é observado que a conformidade com os artigos do Código 80153 é necessária
para assegurar o devido processo legal, e eles citam aqui um precedente, tá? Que supostamente embasa as alegações dele. Continuando, vamos ver, eles seguem dizendo: na medida que esse indivíduo que serviu como jurado número 15 não foi de fato, ou não era de fato, o mesmo indivíduo que participou da seleção do corpo de jurados, o venire, tá, pessoal, é uma parte do processo onde os advogados de ambas as partes podem impugnar certos jurados, enfim, onde o corpo de jurados eles podem impugnar um certo número de jurados, alguns de acordo com certas, caso tenham demonstrado algum tipo de viés com relação à causa, e também parece que eles têm um número específico de jurados que eles podem pedir para tirar sem dar justificativa, tá? Esse processo é chamado venire, ok? Então, ele diz aqui, na medida que o indivíduo que serviu como jurado número 15 não era de fato o mesmo indivíduo que constava nesse processo, ou que o oficial da corte não verificou sua identidade, o devido processo legal com relação à senhora Heard foi comprometido, foi prejudicado. A lei da Virgínia não contempla o serviço de jurado por alguém que não seja parte do venire, desse processo de escolha, de seleção de jurados, por uma boa razão. Tá? E eles basicamente vão fundamentando aqui, citando os artigos de lei que suportam o que eles alegam. De qualquer caso, em qualquer caso, mas especialmente num caso de alta relevância, de alta visibilidade, né, de alto perfil, high profile, como este, onde é crítico garantir que nenhuma pessoa que não seja parte desse processo de seleção prévia do júri sirva no corpo de jurados, seja de forma inadvertida ou intencional. Aqui os fatos, eles continuam alegando, aqui os fatos demonstram que o jurado número 15 era décadas mais jovens do que um indivíduo constante na lista de jurados, do corpo de júri, né, no painel do júri, levantando questões se eles eram a mesma pessoa ou se eram pessoas diferentes. Desta maneira, a senhora Heard requer à corte que investigue se o jurado número 15 foi devidamente parte do processo de seleção e de escolha de jurados, e se, antes do serviço no corpo de júri, o jurado número 15 verificou suas informações pessoais da forma prescrita na lei tal, artigo tal. A senhora Heard ainda requer que essa corte tome medidas adequadas baseadas nos resultados dessa investigação, inclusive a determinação de um novo julgamento. Pois é, pessoal, então tá aí para vocês, notícia nova, saída do julgamento, Amber Heard finalmente apela, a gente tem em primeira mão acesso à petição do recurso de apelação dela, e o principal argumento deles, eles estão tentando anular o julgamento com base em uma questão processual, alegando que o jurado número 15 não seguiu os procedimentos corretos e há uma discrepância entre os dados informados na lista que eles receberam e os dados reais desse jurado, tá? De modo que isso impactaria o devido processo legal, devendo ser o processo anulado. Bem, é isso aí, pessoal. A gente já esperava isso. Vou depois investigar a questão se ela já teve que depositar o valor que ela precisa depositar para apelar. É possível que o Johnny Depp apele também. Lembra que ele perdeu um dos pedidos da ação dela contra ele foi julgado procedente, tá? Vamos aguardar as novas notícias, mas é isso em primeira mão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, ajuda muito o canal, mas especialmente compartilhem esse vídeo com outras pessoas que possam ter interesse nesse assunto. E muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço.